contar uma história. Quando eu saí de casa, eu disse assim, vou me aproximar de tudo que meu pai proibia, porque era tudo que me interessava, né? Que era arte, que era teatro, que era, né? Tudo. Ele me proibiu de ser pintor. Eu queria ser pintor, ele me disse, não quero filho artista. Na minha lata, assim, né? Era uma mentalidade de uma época, né? Que artista não prestava, que os homens eram viados e as mulheres putas. Isso era o que ele me dizia na minha cara. Sou um homem, sou um bicho, sou uma mulher. Sou a mesa e as cadeiras desse cabaré. Sou o seu amor profundo. Sou o seu lugar no mundo. Sou a febre que lhe queima, mas você não deixa. Sou a sua voz que grita, mas você não aceita. O ouvido que lhe escuta quando as vozes se ocultam nos bares, nas camas, nos lares, na lama. Sou certo, sou errado, sou o que divide. O que não tem duas partes, na verdade existe. Oferece a outra face. Não esquece o que lhe fazem nos bares, na lama, nos lares, na cama. E as pessoas ficaram muito chocadas, porque falava de uma coisa sexual, de sou um homem, sou um bicho, sou uma mulher. As pessoas ficaram assim, como é que você tem coragem de cantar isso? Eu disse, gente, vocês acham que eu estou achando que eu sou mulher? Pra mim, quando eu comecei a fazer drag, isso não fazia tanto sentido, porque eu achava que o arquétipo de gênero pra mim não bastava, não era o suficiente. Então eu queria... Então, por que ser uma queen, né? Por que fazer um arquétipo de algo assim pré-determinado, assim, de gênero, se eu poderia ser, sei lá, uma bruxa, um extraterrestre, se eu poderia ser mar, se eu poderia ser céu, se eu poderia ser rocha, se eu poderia ser, enfim, qualquer coisa misturada com isso. Então, eu acredito que a arte seja muito sobre você ter audácia nas coisas que você faz, de você adentrar o desconhecido mesmo. Eu queria muito fazer pintura artística e tal, mas nunca me especializei. Fiz algumas horas e tal, mas nada assim tão profissional. Mas ficou mais forte depois da doença. Depois que eu tive os surtos, teve um que eu paralisei toda, assim, né? E tive que reaprender tudo. Inclusive, a me vestir, a comer, assim, de coisas muito... que a gente acha que nunca vai esquecer. A minha deficiência, ela incomoda muito mais as pessoas que a mim. Eu sinto que o meu corpo é um corpo saudável. Meu corpo é um corpo que faz tudo aquilo que eu me proponho, entendendo as limitações que ele tem. As pessoas acham que nós somos heróis, né? Eu não sou uma heroína. Eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu sou como você. É esse tipo de representatividade que eu quero mostrar e colocar pra frente. De mostrar que é possível, que eu sou uma mulher
com as dificuldades da sociedade, que eu sou uma mulher preta, com as dificuldades da sociedade, que eu realizei com as dificuldades da sociedade. Então é de mostrar que a gente pode realmente realizar o que a gente quiser. A única coisa que a gente mais quer é respeito, que é o que qualquer pessoa merece e necessita. Surge uma bolha. E quando eu entro, ela é escura, vazia, me sinto só, não vejo nada, cor nenhuma, corro, pra onde nada, não vejo nada, tropeço, caio, corro, caio, nada, vazio. E eu cresci num mundo ouvinte, né? Ao mesmo tempo crescendo num mundo de surdo. Mas um mundo ouvinte foi pela arte. E surdo é pela escola, educação, sabe? E aí eu ficava no meio. E ficava... Por que não pode? Por que não tem? Por que não pode? Por que não tem? Por quê? Porque eu ficava no meio. Que foi esse o convite. O caminho comecei a perceber. E eu sou da arte, mas eu sou surdo. E aí o que eu faço? Comecei a trabalhar musical 10 anos de idade. Musical na Broadway, babado. E aí eu comecei a entender. Tipo, como se pode usar a arte da cultura surda. Não importa se eu sou implantada, sinalizada ou oralizada. Eu sou surda. Um ser humano surdo. Um ser humano como qualquer outro. Um ser humano que vive, que morre. Um ser humano. Eu sou isso. A arte mostra a realidade. O significado da nossa vida. As expressões que abre e mostra uma mensagem para a sociedade. Eu sou uma pessoa surda. Eu estou na faculdade, eu tenho os meus direitos. Cadê o meu intérprete? Você não entende o quanto você prejudica por falta de comunicação, pela barreira comunicacional. Ah, não, peraí, desculpa, foi um erro nosso. Não, peraí, a gente já vai ver. E vem alguém e fala, vem aqui, eu sou intérprete. Você é intérprete? Você vai me ajudar? É minha mãe, meu pai. Sai! Sai, família. Agora eu quero acessibilidade. Vou ver Libras. E aí eu pude progredir. Três. Homem, mulher, três. Surdo. A lei quantidade tá trazendo um novo portal. Pra todo mundo poder entrar, experimentar e nunca mais voltar. Me querem apagada, mas eu vou brilhar. O bicho da mata virou popstar. Nossa terra é viver, eles não vão entrar. Aqui é nobreza, nós vamos reinar. Me querem apagada, mas eu vou brilhar. O bicho da mata virou popstar. Nossa terra é viver, eles não vão entrar. Aqui é nobreza, nós vamos reinar. Sou indígena do povo Boi-Bororo, a indígena que nasceu na periferia do interior paulista. Sou mãe de um menino trans, sou casada, sou mulher lésbica, rapper, atriz, ativista das causas indígenas, fundadora do Visibilidade Indígena, do Tibira, Indígenas LGBTQIAP+, e da hashtag Índio Não É Fantasia. Então eu tô em constante movimento aí. Usar a fantasia de índio falando que tem sangue indígena na hora que lhe convém não é homenagem. Para que tá feio. Isso é racismo. Se você apoia a causa indígena, se você apoia o movimento de que pessoas não são fantasias, nos ajude a subir a hashtag nas redes sociais. Índio não é fantasia, para ver se isso cai e abre a mente desses artistas e de todas as outras pessoas que continuam usando fantasia de índio. Existimos, resistimos, queremos respeito, não somos fantasias. Índio não é fantasia.
Muitas lutas aí, muita interseccionalidade. Mas aí eu fui entendendo o que era ser indígena nessa sociedade e do pertencimento a uma comunidade, né? Então eu posso estar com a roupa que for, eu posso me expressar do jeito que for, que o meu corpo, por exemplo, dentro de um espaço elitista, o meu corpo está falando sobre si. Quem é essa indígena? Quem é essa indígena que tem uma casa grande? Ué, mas indígena tem casa grande? Indígena pode ter carro, pode ter uma profissão, pode ser rapper. E mulher pode fazer isso. E uma sapatão pode ter filho. Então tudo isso é política, tudo isso é o meu corpo passando uma mensagem. Meu grito ecoará, arrebentará sua janela. Meu sangue é meu orgulho, não é sua aquarela. Maraca, cocares, tambores, turbantes. A terra tremerá como nunca tremeu antes. Minha relação com o meu corpo, eu era muito problemático. Eu tinha vergonha de tudo. Eu achava tudo horrível. Eu achava a mão horrível, o corpo feio, o pé feio. Eu não trocava de camisa na frente de ninguém, sabe? Até que caí num quartel aos 17 anos. E eu entendi o seguinte: se eu não tirar a minha roupa, já vou chamar a atenção e já vão ficar prestando atenção e vão pegar no meu pé. E aí tirei a roupa e ninguém viu o monstro que eu achava. Pelo contrário, sabe? Vinham, falavam umas coisas assim. A primeira vez que me falaram de pele, que ninguém tinha me falado de pele, dentro do quartel disse assim: a sua pele é bonita. Eu disse: minha pele? Que pele? Eu não sabia que existia esse assunto de pele, sabe? Então ali eu descobri muita coisa. Me apaixonei pela primeira vez. Foi ótimo. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Na verdade, eu não queria nada. Eu queria era ser só livre, sabe? E sabe por que eu cantava sem roupa? Porque eu no começo tinha calças. Eu sentia tanto calor que eu disse assim: então eu vou fazer umas roupas que eu só tenho um tapa-sexo e coisas por cima. Pensei nas feridas como rosas cálidas. Eu já tinha 31 anos, eu não tinha 18 anos quando eu cheguei nos Secos e Molhados, né? Eu já tinha rodado, sabe? Eu já tinha saído da minha casa aos 17 anos, contrariando todas as regras. Homem só saía de casa naquela época casado depois de 21 anos. Homem. Você vê como era o atraso, né? A rosa radioativa, estúpida, inválida. Os Secos e Molhados era uma maquiagem muito pesada, né? Que era uma cara toda branca, com os olhos desenhados, cada dia de um jeito. De preto, né? Eu usava preto e branco. Algumas vezes eu usei cor. Mas eu gostava do preto e branco mesmo. Era para me proteger mesmo, para poder andar na rua, né? E diziam que artista não podia andar na rua. Eu tinha 31 anos, como é que eu não ia andar na rua? Eu tive um processo que veio muito da pintura, começou na pintura, então para mim sempre foi muito natural, né, vir do desenho, do gesto, da pintura. E aí acho que eu comecei a perceber uma certa ritualidade nisso. E foi uma coisa que eu fui percebendo comigo, né, com o passar do tempo eu senti a necessidade de me vestir dela também. Primeira vez que eu me montei foi para um concurso de drag. E eu fui muito com a cara e com a coragem. Eu pegava tinta de quadro e eu colocava na cara, assim, e fazia umas experimentações, assim. Me inscrevi num concurso de drag que eu vi lá em Porto Alegre, na época eu ainda morava lá. Aí eu
fiz uma roupa de saco de lixo, assim, uma saia de saco de lixo, coloquei um corset, aí eu fiz uns chifres de papel machê, catei umas flores no cemitério, pedi a permissão, assim, falei, gente, eu preciso dessas flores. As drags que estavam se apresentando eram, tipo assim, aqueles cabelos loiros, compridos, macacão cheio de pedrarias, com muito investimento, né? Aquelas coisas bem caras, assim. E aí chega eu lá, rodando a minha saia, toda de saco de lixo, flor de cemitério, o povo começou a gritar, Ê, Maria Quitéria! E aí eu girando ali, e aí tipo assim, não ganhei, mas eu fiquei em segundo lugar. E aí eu pensei, tá, pra alguém que fez isso pela primeira vez na vida, não tá nada mal, eu acho que eu devo seguir. Essa figura, ela nunca é idêntica, né? Eu sempre é uma coisa que eu chego lá nessa caixa de Pandora e eu pego, opa, hoje eu quero isso daqui. A magia do encontro que se dá na hora, pra mim, é o que é mais potente. Eu me sinto tipo uma pessoa assim. De repente eu fico confuso de falar. Masculino ou feminino, tá. Eu uso roupa. Eu tenho saia. Eu tenho vestido. Tenho maquiagens. Tenho maquiagem de esmalte do que ela tem nada. Esmalte coloridas, vários. Não, mãe, eu quero esse. E ela me presta aquela cor. Pato eu tenho. Iluminador, sombra, tenho. Então o corpo é político porque ele quer ir ter o acesso de informação, ele quer ir trabalhar. Então o corpo precisa da presença. Eu tenho tatuagem atrás. Escrito pizza surta. Eu quero mostrar que eu sou uma pessoa assim, mas estou fiado. Eu surto fife. Tem fita. Então é uma pizza surta. I am. Eu estou aqui. Abra seus olhos e veja meu corpo político. Pra eu mostrar a minha poesia, pra eu mostrar a minha dança, pra eu mostrar os meus manifestos, pra eu mostrar quem eu sou. Eu tenho tatuado aqui na testa Neire nativa. Sou nativa com orgulho, sim. Sou dessa terra, nasci em Abinhayala. Sou a dona disso daqui tudo. Ninguém vai me tirar meu pertencimento. Então é isso. Tatuei literalmente na testa, assim, pra comunicar mesmo. Um letreiro. Pele vem de espiritual. Então, quando eu fui uma criança adotada, eu senti muita falta do carinho. Do corpo a corpo. A gente sabe que nossos povos pintam de preto para entrar na mata e para proteger o seu território, pinta de vermelho como sangue em forma de luta também. E a pintura também me acompanhou nessa trajetória, né? Eu sempre quis expressar na minha pele, comunicar o que eu não podia falar, na verdade, né? Então, ao mesmo tempo que a nossa pele nos protege, né? A nossa pele existe para proteção, né? A gente também fica querendo esse contato, esse pele a pele, essa humanidade, porque a primeira coisa que nos tiraram foi a humanidade. Não corro nem sigo seus passos, não passo pano, não abraço. Cê tá ligado que eu arregaço, enquanto cê fala eu faço. Eu misturo muito meu visual também, eu sempre tô um pouco rock, eu misturo o grafismo com coisas da moda mais futurista para causar essa provocação mesmo, do quanto nós somos ancestrais e também estamos no presente. E essa provocação, ela vem através da arte, através da música, da pintura, até do jeito de pensar, de sentar até mesmo.
E eu nasci pra provocar uma reflexão aí da sociedade. Eu tô protegida, muita energia, Ruda Guiné. Eu tô no orc todo dia. Andando em campo minado pra fazer a travessia. Eu tô no orc todo dia. Um pouco de suor, um pouco de feitiçaria. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de me arrumar e não eram para as pessoas, outras pessoas, era para mim. Eu sempre tive prazer de olhar e me ver bonita e gostava desse ritual. Eu fiquei muito tempo muito dependente. E aí tem vários tratamentos, não a fisioterapia como a TO também, né, que é a terapia ocupacional. E eu ia lá, a fisioterapia até que era gostoso e tal, entendia que estava movimentando. Agora a TO era um negócio muito chato. Até quando ela chegou para mim e falou, escuta, o que é que você quer fazer, que você já fazia, que você quer fazer agora e não consegue? Tipo, porra, tudo, né? Aí bem de malcriada mesmo, eu falei, eu queria me maquiar, sabe? Pelo menos me maquiar, né? Me sentir bonita de novo. Então é isso que nós vamos fazer. O papel da maquiagem, para mim, é esse papel, desse lugar assim, de ser curativo, de ser um momento meu com a minha beleza, do que eu entendo de minha beleza, e aonde eu posso levar para os meus trabalhos, quando você fala, eu tenho a maquiagem que eu acho que tem a cara daquela personagem, então pá! Isso foi, sabe, me ajudando muito de verdade, até na sexualidade, você quer saber. Sou feliz sexualmente, sou uma mulher realizada sexualmente, já depois dos 50 a mais, entendeu? Olha, eu gozo, entendeu? Gozo e é bom, entendeu? Eu posso também me produzir prazer. E a gente nem se dá conta de que a gente reproduz diversas performances no nosso cotidiano que não são pra gente. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você tá performando. Quando você vai pra igreja, você tá performando. Quando você vai votar, você tá performando. Quando você vai na casa da sua família ou quando você vai encontrar com seus amigos, são performances diferentes. E qual é o momento que você reserva pra ritualizar coisas pra você? Acho que a transgressão, ela tá nisso, né? Eu posso te apresentar algo que é totalmente horripilante, né? Totalmente diferente, não esperado, mas eu te entrego junto com uma beleza, né? Quando você coloca um salto alto, a sua postura muda, a sua performance muda. Quando você coloca um batom vermelho, isso também vai mudar a sua performance, a forma como você lida em determinado espaço. Acho que isso faz com que a gente tenha uma visão mais sensível, né, sobre o nosso cotidiano, sobre quem a gente é. E isso acaba tornando a nossa vida mais complexa, mais interessante, mais profunda. E acaba tirando a gente desse modo automático, né, que é um lugar onde a gente tem se inserido muito. Primeiro, eu agradeço aos meus pais, minha mãe e meu pai, que nunca me deram limites, nunca. Então minha mãe sempre falava para passear, conhecer e explorar. Então meu pai me obrigou a colocar para jogar futebol. Perna de pau, eu falei, pai, eu não jogo bem, você joga, pai, joga para... do que futsal. Aí meu pai percebeu
Aí me colocou no balé. Aí eu fiz balé, sapateado, jazz. Fiz aula de flamenco, dança de rua, hip hop, tap. Muita coisa. Eu acho que basta que ouvinte, eu reconheço essa música sem ouvir. A música parte do meu corpo e meu corpo transforma. Entendeu? Porque eu sou surdo e eu estou percebendo. Então ele entra no meu osso. Eu sinto a música entrando no meu osso. Foi isso. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menina, eu sou homem, menina, eu sou homem como sou. É uma referência pra mim. De cobra, nem couro de lobisomem. Foda-se. Foda-se. Sabe, calma. Era isso, era muito. Estou fazendo como o meu corpo está pedindo. Estou fazendo como o meu corpo está pedindo. Ele está fazendo, sou eu. Ele tá pedindo para fazer. Sabe? É o corpo dele. Ele estava mostrando. Porque sempre, mano. Porque eu, hobby, né? Eu vi ele é hobby. Mas, tipo. E me identifiquei. Tipo, hobby. Sabe? Tipo, no corpo. Tem uma feminilidade. Eu acho muito bonito. Fica mais humano, eu acho. Aí marcou. Ah, mamãe, aqui estou eu. Mamãe, aqui estou eu. Sou homem com H e como sou. Eu não preciso me afirmar, sabe? Eu sou homem, eu sou do sexo masculino e gosto disso. Não tenho problema, né? Mas eu achava engraçado dizer que eu sou homem com H, sabe? Quando todos achavam que eu não era homem. Não é isso? E eu sou homem, gosto de ser. Não queria ser mulher, eu gosto de ser homem. Eu sou homem com H. E com H sou muito homem. Se você quer duvidar, olhe bem pelo meu nome. Eu não acredito num Deus com o dedo apontado para mim, que eu tô devendo, que eu tô culpado. Não acredito nisso. Não tenho culpa de nada, não me sinto culpado de absolutamente nada. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, o bicho come. Sim, pé no chão e pé na porta. Abri sim, sem ter intenção, né? Eu queria só me expressar com liberdade, né? Mas eu entendo que eu devo ter aberto, sim, para muita gente que vivia represada dentro de si, né? Fico feliz de poder ter feito isso. Há quem diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Se você pegar outros grandes ícones dentro da cultura pop, que foram pessoas que despontaram essa ideia de liberdade, como Prince, como Grace Jones, Ney Matogrosso, com certeza, né? Ney Matogrosso também. O Ney é, digamos assim, acho que a figura faraônica dentro da cultura brasileira, o que ele representa para tantos outros artistas é uma contribuição imensurável, que é mais exatamente pela poesia dele e pela forma como ele expressava. Ele conseguia carregar tanta beleza junto de toda aquela audácia
né? Pensando aqueles equilíbrios, né? Cautela e audácia, acho que ele conseguia carregar tanta beleza que ele encantou muita gente com isso, né? Então acho que isso, pra mim, o Ney é um grande exemplo de terrorismo poético dentro da música brasileira. Mas eu acho que precisava alguém fazer isso. E coube a mim esse papel. As pessoas não falam com tesão, não é isso. É mais forte que isso. Eu acho que é afeto, é um carinho que as pessoas têm comigo, que eu adoro receber e transmitir, né? Porque o que eu recebo na rua, se você andar um dia na rua comigo, você não vai acreditar. As pessoas passam por mim, pegam o meu braço e dizem assim, te adoro, e eu deixo o braço, sabe? Pô, quer mais que isso? Tá na rua e um brasileiro passar a mão em você e dizer te adoro? Porra, o que eu quero mais da vida? Muitos momentos precisei ser muito sair na cara e na coragem mesmo pra conseguir adentrar diversos lugares, e também porque eu acho que chegou um momento que eu tava muito apaixonado por adrenalina, assim. Então, logo que eu saí de casa, e acho que eu tive um choque muito grande, assim, do tipo de não pertencer a lugar nenhum, de estar querendo me encontrar, de não ter o apoio da minha família, de não ter muitos recursos, e eu ficava... Primeiro foi uma grande depressão, assim, do tipo, meu Deus, eu não tenho nada, sabe? Tipo, estou jogado no mundo, né? Assim como tantas outras pessoas LGBT. E depois eu me dei conta, não, na verdade isso é maravilhoso, eu não tenho nada a perder. Então vou me jogar no mundo. Eu saí de casa com 10 anos, minha família toda ficou em São Paulo. Eu fui junto com algumas atletas e meus 2 treinadores na época, que era a Kelly e o Chico. E aí eu senti ali, eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida, eu amo esse esporte. Nesse momento, quando eu saí de casa, não diz nem muito sobre mim, mas mais sobre a minha mãe. Ao invés de cortar as minhas asas, de ter me dado impulso pra voar, de ter me permitido viver o meu sonho, sabe? Então essa rede de apoio no início pra mim fez toda a diferença. E com o tempo, aperfeiçoando todo o talento e potencial que a gente tem pro esporte, a rede de apoio vai crescendo, né? O atleta não é um robô e entender que também é um ser humano, que a gente tem problemas, que a gente conquista as coisas, que a gente tem as nossas lutas, que a gente tem as nossas vivências e experiências, e a gente precisa se cuidar, precisa pensar na gente também. Por isso que eu comecei meu tratamento psicológico com 13 anos, e isso fez toda a diferença. Você aprende a se conhecer, você aprende a conversar com o outro, a expressar o que você está sentindo naquele momento. Eu acho que eu tô mais forte, assim, mentalmente, isso é bem importante. Em 2019 foi o ano da desistência, pode dizer. Porque era a 3ª vez que estava acontecendo. É o meu joelhinho de cristal. Eu já mexi, acho que nesse joelho aqui 5 vezes. Nesse... 2? Acho que uma nesse aqui, eu não me lembro. Eu virei pro meu treinador, pra minha mãe, eu falei, eu não quero mais, eu acho que o esporte acabou pra mim aqui, já tá sendo a 3ª vez, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não consigo voltar, eu não quero passar por isso de novo, não sei o que. E aí eu tive minha primeira crise de ansiedade ali, porque eu fui tomar banho, e aí eu comecei a pensar, eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, já que eu não quero mais fazer ginástica? É muito perigoso, né? Muito perigoso ser mulher preta nesse país, é muito perigoso ser jovem preto nesse país. Esses jovens negros que morrem no Brasil, mais que em países em guerra, são os nossos filhos. É uma coisa
de Mãe Preta. Lembra Furama, oh, queria lembrar. Lembra Furama, Quando eu abençoo meu filho para trabalhar, eu abençoo, mas com medo danado dele ter uma batida policial. Desde muito pequeno, eu já costurava os bolsos da calça do meu filho. Isso só uma mãe de periferia faz. Por quê? Porque numa batida policial, para que ele não tivesse oportunidade de botar nada nos bolsos dele. E é desse lugar que eu falo, você entendeu? E eu comecei a chorar e comecei a passar mal. E é normal a gente ter medo, sabe? Não tem problema você ter medo. Mas às vezes a gente precisa ir com medo mesmo. E as coisas funcionam assim. Então, essa coisa da gente se conhecer e entender que a gente tem um limite, mas às vezes a gente precisa ultrapassar esse limite. E aí, naquele momento, eu falei, eu não vou desistir, eu vou voltar e eu vou conseguir. E eu não digo nem voltar, eu fico até arrepiada de lembrar, mas eu não falo nem de conseguir ser campeã olímpica, mundial, alguma coisa assim, mas eu sabia que eu ia voltar a ser a ginasta que eu era, sabe, naquele momento. E eu passei por todo o processo cirúrgico de novo, toda a parte de fisioterapia, sempre respeitando muito o meu corpo. Dessa vez a gente respeitou tipo, mais do que das outras 2 vezes. E as coisas aconteceram. Conseguimos classificar para a Olimpíada, fui para a Olimpíada, depois da Olimpíada teve Mundial e as realizações foram acontecendo. Lá vem ela, lá vem Rebeca para o segundo salto. Capricha, Rebeca! Perfeito! Magnífica! Uma pirueta perfeita, gente. Olha que linda. Olha a execução desse salto. Yurchenko, 1, 2 piruetas estendidinha no ar. Parabéns, Rebeca! Eu saí dessa competição com ouro no salto e com uma prata na paralela. No Mundial, meu aparelho favorito era a paralela, então pra mim foi um momento muito importante. Meu coração ficou feliz, a minha mente mais feliz ainda por eu ter me respeitado e foi incrível. Então eu acho que quando a gente consegue achar esse equilíbrio de se conhecer e de se respeitar, as coisas funcionam. Eu aprendi a não chorar com o que eu deixei de ter, entendeu? Eu sempre, quando acordo, eu quero ver o que é que eu tenho hoje, você entendeu? Eu não tenho medo do que vai ser amanhã, nem tampouco nego o passado. Essa nossa visão de mundo não tem medo de nascer, viver e morrer, porque é o ciclo natural, né? O olhar eurocêntrico, né? Que é a vida eterna, quer ficar, né, cada vez mais jovens. Não, pra gente envelhecer é privilégio. Pra gente, povo preto, luta é verbo. A gente nasceu pra viver e morrer. Mas nesse intervalo tem que ter sonho, tem que realizar. Na guerra não tem vitorioso. Vá, desça a cabeça para onde o sol nasce e os pés para onde o sol se põe. Eu lembrei de um amigo, que eu gosto muito dele, ele também é ator, diretor e tal, e ele tem um filho de uns 10 anos, mais ou menos. Acho que agora ele tá com uns 10, 11 anos. Mas desde muito pequeno, assim, ele já frequentava as coxias, sabe? Ia com o pai e tal. Ele gosta muito do meu trabalho. Ele fica com aquele olho, assim, vidrado, querendo saber o que eu vou aprontar dessa vez, assim, né? E aí meu amigo contou que eles estavam passeando. E aí ele ficou, o filho dele, olha lá, pai, olha lá, é a Mona, é a Mona. Ele, não, filho, não é a Mona. Olha lá, igualzinho, pai, olha lá, é careca. Não é a Mona, meu filho. Olha lá, filho. A Mona é cadeirante, a mulher andava. A Mona é cadeirante. Isso mexeu comigo, assim, de uma forma, é muito bom saber isso. Entendeu? Acho que é muito bom. Acho que já vai ter valido a pena. Já valeu a pena porque esse menino viu isso, entendeu? Nesse caso, eu proponho um brinde. Bora, Arthur Bernardes!
coisa que eu nunca falei ainda, claramente, sobre como uso o aparelho. Porque eu acho muito impactante para a comunidade surda, para os ouvintes também. Ok, eu fiquei surdo. Fiquei. Ouvinte, vamos escutar. Vamos colocar do aparelho. Eu comecei a contar muito. Tem que ouvir, escutar, falar. Falava no telefone. Até hoje eu posso. Mas eu parei de usar o aparelho. Não tinha um motivo de querer entender por que eu sou surdo mesmo. O que a minha surdez pode me levar até hoje. Ninguém falava isso. Eu comecei a perceber. Eu sou surdo porque tenho a obrigação de escutar. Se ouvir é uma obrigação porque ela nasceu lá. E eu tenho uma obrigação de escutar igual aos vocês ouvintes. E comecei a pensar nisso. Eu sinto mais de ouvir no corpo. Eu posso ouvir atrás. Posso ouvir tudo. Ouvir eu, sabe? Eu escuto o meu jeito. Vocês ouvintes falam, cadê os surdos? Onde eles estão? Eles não aparecem. Cadê os surdos? Peraí. Abram os olhos e eu vou te contar uma história. Um século de invisibilidade surda. Um século de falta de educação para surdos. Um século de surdos desaparecendo. Um século sem respeito à língua. Um século. Este século passou. Venha para uma nova era. Então a mão, a minha boca. Então, quero ver a minha mão colorida porque a minha língua. Eu quero pintar a minha língua. Quero perfumar. Uma coisa que sempre teve muito presente, a forma como eu lido com tudo que é feito com as mãos, assim. Eu acredito muito que a manufatura é algo sagrado. Quem faz dança em cadeira de rodas diz que a cadeira motorizada ela não tem uma estética interessante para dança, né? E aí a gente vai, peraí, quem é que dança, né? É a cadeira ou o corpo que está sentado mesmo? Foi a primeira vez que alguém pegou nas minhas mãos e me permitiu dançar. Aquele momento que foi meu reencontro comigo, com a minha história, de entender que, olha, foi para isso. Você entendeu? Então, assim, tudo ficou mais tranquilo, tudo ficou, sabe, ajustado, certo. Foi a partir das mãos e desse contato que pronto. Entendi que a gente pode dançar, esse corpo faz aquilo que a gente quiser proporcionar para ele. Nunca mais eu parei de dançar. Foi um pré-pan lá em Lima e eu fui fazer um movimento na paralela, que é você sai da barra de baixo para a barra de cima, e na hora de pegar na barra minha mão escapou. E aí eu caí no chão e caí com o meu corpo em cima da minha mão e eu quebrei esse ossinho aqui.
E aí minha mão ficou muito inchada, doeu muito, mas assim, muito mesmo. Só que eu sentia que aquela competição era muito importante, assim, pra minha volta, pra que eu me sentisse bem mesmo, pra que eu me sentisse de volta na fase competitiva, sabe? Eu lembro que na noite da competição, na madrugada, né, no caso, eu chorei bastante porque a minha mão tava doendo, assim, absurdo, tipo, muito, muito mesmo. Eu senti que eu tive essa inteligência naquele momento e que ao mesmo tempo eu tava preparada pra fazer. Então eu podia dar um passo a mais mesmo sabendo que eu tava, assim, no meu limite, sabe? E... nossa, é sensacional! Já tive que engolir muita coisa por causa da minha criação. Meu pai, a última palavra dele, é um pastor rígido, uma família tradicional. Então, as tristezas não eram colocadas para fora, as angústias, a revolta. É por isso que meu álbum se chama Revolta, que é a minha revolta durante esse tempo todo, que eu não tive oportunidade de falar, de gritar, de me expressar. Dá licença, eu vim aqui te apresentar a verdadeira história que eles tentam camuflar. Brasil tem genocídio, dor, massacre, escravidão, mas isso nunca aparece na sua televisão. Com arma na mão e cruz no pescoço, mataram mais de 1000 parentes lá no Mato Grosso. Eu lembro quando eu era criança, eu falava, ai, não vou incomodar minha mãe, ela tá muito ocupada. Pra falar isso pra ela agora, ai, não vou falar pro meu pai porque ele vai me julgar, ele vai me bater. Então você vai guardando e aquilo, quando você é adulta, você guarda também. Você evita DRs, você quer falar alguma coisa que você não fala pra incomodar. Eu fiz isso literalmente com a comida durante muito tempo da minha vida, né? A minha mãe, ela demonstrava afeto com a comida e eu queria esse afeto, comia mais do que devia, né? Eu queria desabafar, não podia, então usava comida pra calar a minha própria boca. E aí eu acabei operando literalmente o estômago por causa disso, faz uns 5, 6 anos. E aí isso também me ensinou a falar mais os sentimentos. Então fora! Eu acho que a gente passou tanto tempo calado que agora é a nossa vez de ser escutados também. Então fora que agora nossos povos se unirão. Então corre que agora são vocês que fugirão. Já tive que engolir muito sapo, a contra-vontade, assim, que me fez muito mal e que eu não deveria. Então acho que a forma como você se posiciona no mundo, na sociedade, enfim, é importante também. Acho que eu já passei durante muitos anos, passei por momentos de não ser acreditado, assim. Eu li num jornal que minha voz era assim porque eu tinha sofrido um acidente de carro e tinha sido castrado no acidente de carro. Eu não sofria, não. Imagina. Fui muito atacado muitas vezes por gente que eu não esperava. Críticos de música, sabe? Então eu não esperava, eu achava que as pessoas estavam entendendo o que eu pretendia, né? Suspenderam os jardins da Babilônia. Eu, pra não ficar por baixo, resolvi botar as asas pra fora. Porque eu pretendia ser um cantor com a voz que eu tinha, né? E nem isso não ia me impedir de fazer nada, sabe? E eu tive sempre muito claro para mim assim que eu não respeitaria essas regras de masculino, feminino, porque isso era uma bobagem, isso é uma coisa estabelecida e que não se pode mexer, eu vou mexer com isso, sim. Eu me comportava como se eu fosse um desenho animado, híbrido de bicho com ave, com cobra, com felino, com gente, sabe? Era uma coisa assim. Eu nunca pude entender que um gesto daqui a aqui fosse masculino e daqui a aqui fosse feminino. Não podia entender isso. Exercitar a liberdade, né? Num país que não permitia liberdade alguma. E apesar dos pesares do mundo, vou segurar essa barra. Eu tenho fome de liberdade só. Que é o princípio de toda manifestação, né? E de liberdade plena. Pra fazer barulho eu mesmo faço. Eles queriam me chamar de viado, mas não pegava bem, né? Então andrógeno, foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Eu fui
eu fui ver no dicionário o que significava. Você pensar a androginia dentro de uma sociedade que é extremamente normativa, né? Que agora já não mais tanto, né? A gente ainda, obviamente, a gente tem casos de violência e o Brasil ainda é um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo, mas a gente já tem um lugar de liberdade de expressão muito maior do que era 20, 30 anos atrás, onde existia um estigma muito maior, principalmente em relação a AIDS e enfim, alguns outros estigmas também. Nossa, foi desesperador, sim, mas era assim, eu me trancava e ia chorar no banheiro, né? Para não desestruturar mais a situação do que já estava, né? Tinha uma pessoa com quem eu tinha vivido muitos anos, que morreu de AIDS, o meu secretário morreu de AIDS e meus amigos todos morreram de AIDS e eu estava desorientado, né? Aí apareceu na minha casa uma amiga e as pessoas achavam que eu tinha que me mudar daquele apartamento porque já tinham morrido 2 dentro de casa. E eu aluguei um apartamento e eu não mudava. Porque dentro de mim, olha que loucura que é, eu achava que eu estaria traindo, sabe, a memória, querendo me afastar do lugar onde tinham morrido. Acho que todo mundo tem seu luto, né? O meu foi esse, assim, primeiro de negar, depois eu dei uma aceitada, mas assim, eu estava aberta para conhecer pessoas novas, mas ainda não conseguia ficar tranquila de ver pessoas que me conheceram andando. Foi um processo de... Caramba, eu tô sozinha? Eu não tinha tido contato com pessoas com deficiência. Qual foi meu susto quando eu vi que no último censo, tá, de 2010, nós já éramos 24% da população, mais de 45 milhões de pessoas no Brasil têm alguma deficiência. Onde estão essas pessoas? Muitas vezes, pela falta de acessibilidade lá, nas suas casas, escondidas, né? Tem os percalços da vida, né? Que a gente também tem que encarar tudo, né? Não dá para fugir de nada. Não dá para fugir de nada. E aí, quando eu consigo ultrapassar uma barreira imensa assim, eu digo, vai, meu filho, é isso aí, sabe? Vai atravessando tudo que for possível, né? Pessoas conhecem muito o Brasil pelo ritmo do funk. E conseguir mostrar e levar isso literalmente para o outro lado do mundo, que foi onde as pessoas mais conheceram, que foi lá em Tóquio, foi algo muito grandioso. Ali eu representei não só a mim, mas acho que uma metade da nação brasileira, né? O Brasil é diverso de muitas coisas. Era muito difícil mesmo, a gente não tinha muitas meninas pretas na equipe e hoje em dia a gente vê muito mais, não só no Brasil, mas como no mundo todo, seja na ginástica ou em qualquer outro esporte. E eu acho que isso já é uma conquista muito grande pra gente. Eu consegui, depois de 3 cirurgias, sendo uma mulher preta, sendo... sei lá, com todos os problemas que a sociedade coloca pra gente, eu consegui alcançar. Então é de mostrar que a gente pode realmente realizar o que a gente quiser. Tendo os problemas, passando por o que tiver que passar, mas quebrando barreiras. É difícil, gente. É muito difícil. Para algumas pessoas é um pouquinho mais fácil, para outras é normal e para outras é mais difícil. Mas é possível. Os meus antepassados me prepararam. E eu cheguei aqui. Mas eu cheguei
com um cordão e com outro cordão, ligados à minha ancestralidade. Eu fui gestado e nutrido pelas pessoas ouvintes e nutrido pelas pessoas surdas. E isso passeia pelo meu corpo, pelos meus contornos, pelo meu ser, pelo quem sou, pela minha pele, pelos meus ossos, e me traz imaginação, imagens e milhões de possibilidades que eu degusto uma a uma. Se você, nesse processo, nasceu, no meu caso, mulher, preta, de religiosidade de matriz africana, uma mulher com deficiência e hoje com mais de 50 anos, caraca, né? São camadas, mãe solteira, né? Camadas e camadas de que me perpassam todos os dias. Toda marcha se inicia com o primeiro passo. Há de se saudar o caminho que o mapa mozila. Navio no vaiar, viva o eco que eu bote. Toda vez que eu tenho que mostrar alguma coisa do que eu sou, eu apresento a minha arte, que é isso. Assim, todas as minhas interseccionalidades, elas só fortalecem aquilo que eu sou. Eu acredito que eu deva também estar fazendo história quando hoje eu estou numa companhia de teatro, da qual eu fui convidada na condição de atriz e estar atuando, né, num palco, sendo cadeirante, abrindo um espetáculo do qual a temática não é nem a racial, nem a das pessoas com deficiência, e ter ainda mais do que 50 anos. Tudo isso e a arte me transformaram nessa pessoa. A tempestade encruzilhada cobre as faces. Alimenta o seu destino. Propõe caminhos e descaminhos. É isso que eu sou, entendeu? Talvez você pense, quem é a Mona? É isso, que se desvencilhou de todo esse processo, entendeu? É um corpo usável, né? É o que eu tenho. Eu sou Mona Ricumbi, que quer dizer filha do sol. Catumirim significa bondade, pessoa boa. Por mais que te aconteça coisas ruins na vida, que você nunca perca a sua bondade. Passei muitos anos negando essa ancestralidade, né? Tentando até me embranquecer, pintando cabelo de loiro, dando lente de contato azul, não pegando sol. Antes eu falava que era descendente de indígenas, né? Sempre falava, sou descendente. Então eu ficava nesse local, né? Que descende, mas não pertence. E aí o pertencimento não, é uma volta para casa, é um resgate de memória, de cultura, é entender a si como um coletivo, como um ser espiritual. Quando todo mundo está em volta do fogo, a gente olha pro fogo. A gente reflete, já percebeu? Que tá na fogueira, você fica olhando e começa a pensar coisas da sua vida e começa a se curar. O fogo é uma potência de cura, é uma transmutação. Eu acredito muito que quanto mais a gente se conhece, mais livre a gente é. Quanto mais nós formos únicos, né, mais fortes nós vamos ser.
Eu gosto disso, sabe? Não sei se único, mas ser quem eu sou, sabe? Não, sem precisar me esconder, sabe? Eu nunca me escondi mesmo. Não acho que deva me esconder, nem tenho por que me esconder, sabe? Eu tenho o direito de ser a pessoa que eu quiser ser, não é isso? Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso 2 vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Eu não sei se eu me sinto uma artista, né, e tal, mas eu acho que sim. Eu gosto muito de dançar, de cantar, de me expressar, de fazer a pessoa acreditar que é possível e ter as suas realizações e fazer com que outras pessoas respeitem, independente da escolha que você faça, que ninguém coloque um limite em você, nos seus sonhos, nos seus objetivos, independente do lugar que você venha, independente das condições que você tenha, entendeu? Me perdi pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas não afogo, não. A performance é um evento que ela quebra a normalidade de determinado espaço, né? De determinado ambiente. E eu acabei me encontrando nisso para poder expressar as coisas que eu faço. Eu acredito que eu trabalhar com o meu corpo, expressar o meu corpo, foi a melhor coisa que eu pude fazer para me tornar mais forte. Logo que eu comecei a performar, eu acho que eu tinha uma necessidade muito grande de falar de discursos muito mais abertamente. Quer dizer, de uma forma muito mais direta, né? Muito mais direta e literal. Aí hoje em dia eu olho assim do tipo, ai gente, pra que isso, sabe? Tipo, já deu, sabe? Não tem mais porquê. Então, acho que o discurso ela já tá no só ser também. Olha, ali eu libero um lado meu que eu fora do palco não tenho nenhuma necessidade. Pelo contrário, se eu tivesse que conviver com aquilo, seria muito chato e eu ia achar insuportável. Conviver com o quê? Com aquele do palco. Com aquele Ney? É. Por quê? Porque aquilo não sou eu, aquilo é uma invenção minha, sabe? Aquilo é uma manifestação de alguma coisa inconsciente, porque chegou no momento em que eu via que não era meu pensamento, era uma coisa que tomava conta de mim e que tirava não sei de onde, né? Com o passar do tempo eu fui elaborando aquilo que era muito animal, né? Mas eu fui elaborando isso. Sou o seu lugar no mundo. Eu queria contestar essa história aí, né? Só que não me interessava pegar em armas, eu não era um guerrilheiro, sabe? Nunca me interessou nem dar um tiro, sabe? O palco para mim é a guerra, é o momento de colocar um foco no alvo e atirar, entendeu? Lá é todo o sofrimento da Catumirim, não tem sorrisinho, não tem tá tudo bem. Como fala aí o Tuprenac, não sei porque está sorrindo, porque nós estamos em guerra desde 1500, não tem motivo nenhum pra gente estar fazendo os bonzinhos, os índios namastê, só pra agradar a branquitude, entendeu? Porque ainda é pirralho, tá vivendo de fofoca e eu no work, no baralho. Seu work nunca sobe porque seu atu é falho. Eu imagino um futuro muito, muito verde, as pessoas entendendo que tem que ser coletivo e entendendo o outro, respeitando sua orientação sexual, o seu gênero, parando de comer esses animais da indústria. E a mulher cada vez mais valorizada na sociedade, as crianças sendo mais respeitadas, os homens entendendo suas feridas, entendendo que não precisam ser fortes o tempo todo, que ensinaram ele tudo errado também. Enquanto isso, eu sonho com os meus, né? Porque é a esperança que move a gente todo dia.
Eu olho com naturalidade para o futuro, não tenho medo dele, não tenho medo do tempo, da passagem do tempo, não tenho medo de nada disso. Não tenho medo nem de morrer, pra te falar a verdade. Convivo muito bem com essa ideia, sem morbidez, sabe? E isso, eu olho para tudo com naturalidade. Não sei quanto tempo me resta, mas eu vou indo. Enquanto eu tiver ânimo, eu vou cantar, porque eu sou cantor, eu gosto de ser cantor. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz. Um amigo me disse que quando a tia dele ouviu aquela música no rádio, disse assim: como é que esse camarada tem coragem de dizer, eu juro que é melhor não ser o normal? Ela diz assim: como é que alguém fala uma coisa dessa? Que eu juro que é melhor não ser o normal. Não sei o que ela entendia como normal, né? Mas é isso, a música é isso aí, e eu acredito nisso, sabe? Eu acho que para o contexto, eu não sou normal, e eu prefiro não ser, sabe? Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu, se eles têm 3 carros, eu posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no céu. Mais louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu, sim, sou muito louco. Não vou me curar. Já não sou o único que encontrou a paz. Mais louco é quem me diz e não é feliz. Eu sou